Olá, professor Tiago Monteiro aqui novamente com vocês. Então, vamos iniciar uma nova série de vídeos. Então, nessa série, eu vou apresentar agora algumas questões de concursos para vocês. Então, vamos resolver, vamos debater. E agora, eu tenho uma questão sobre análise de faltas e curto-circuito. Então, vamos lá. Essa prova é uma prova de para engenheiro eletricista da Prefeitura de Paraupebas, ano de 2015. Ela foi elaborada pela FADESP. Então, ó, um gerador síncrono trifásico de 60 Hz, 60 MVA, 14,4 kV. Tem a impedância de sequência positiva de 7,5% e impedância de sequência negativa de 7,5%, expressas nas bases de potência e tensão nominais do gerador. Então, nós já verificamos aqui que essas impedâncias, tanto a de sequência positiva quanto a de sequência negativa, já foi calculada aqui, ó, nas próprias bases de potência nominais do gerador, ou seja, potência de 60 MVA e tensão de 14,4 kV. Então, não vou ter que fazer cálculos de mudança de base. A máquina se encontra em operação com tensão nominal e sem carga quando ocorre um curto-circuito dupla fase em seus terminais. Desprezando-se as partes resistivas das impedâncias, o valor da corrente de curto-circuito em PU deve ser. Então, o que ele quer? A, a questão nos pede a corrente de curto-circuito em PU, em valores por unidade, dessa falta. Qual é a falta? Uma falta dupla fase em seus terminais. Então, uma falta dupla fase seria uma falta bifásica, uma falta entre fases. E nessa nossa questão, ela não envolve a terra. Então, não há participação do circuito de terra é, nesta falta, neste curto-circuito. Então, eu tenho três fases aqui, A, B e C. Então, o curto-circuito poderia ser envolvendo uma das duas fases. Então, A, B poderia ser envolvendo a fase B e C. Poderia ser também envolvendo a fase A e C. Nesse desenho aqui, eu coloquei aqui um curto envolvendo as fases A e B. Aqui eu tenho a fonte, tensão, e aqui eu tenho a minha carga. Então, nesse meio, houve aqui um curto-circuito bifásico, não envolvendo a Terra, e eu quero calcular a corrente de curto-circuito em PU. Então, vamos lá. Então, inicialmente, vamos calcular a corrente trifásica deste nosso circuito. Então, corrente trifásica é o que? Potência, potência base, raiz de 3 vezes a tensão de linha. Então, essa é a nossa fórmula básica para cálculo da minha corrente trifásica. Então, fazendo as substituições, eu terei corrente trifásica é igual ao quê? Potência base. Então, SB potência base. Então, vamos voltar lá. Potência do meu gerador, 60 MVA. Então, em potência de 10, eu vou colocar 60 vezes 10 a sexta. Raiz de 3 vezes a tensão de linha. Tensão de linha é 14,4 kV. Então, 14,4 vezes 10 a terceira. E aqui eu tenho a montagem do meu cálculo da corrente trifásica. Então, realizando esses cálculos, eu terei 60 vezes 10 a sexta dividido por raiz de 3 vezes 14,4 vezes 10 a terceira, que vai dar um valor aproximado de 2.400 amperes. Vão aparecer aqui alguns valores é, a mais. Então, aqui, ó, se eu fizer esse cálculo 60 vezes 10 a sexta,
raiz de 3 vezes 14,4 vezes 10 a terceira, eu vou ter um valor de 2.405,626. Então eu redondo já aqui para 2.400, porque como essa aqui é uma questão de concurso, né? Eu faço logo esse arredondamento para 2.400 amperes e ainda mais, digo que a minha corrente trifásica, que é a minha corrente de base do meu circuito, é aproximadamente 2,4 quilo amperes. Então, vamos lá. 2,4 quilo amperes. Então, agora eu já tenho a minha corrente trifásica. A minha corrente do circuito trifásico já está calculada. Eu vou calcular agora, então, próximo passo é calcular a minha corrente de curto-circuito. Minha corrente de curto-circuito trifásica também. Então, ó, galera, corrente de curto-circuito básica é igual a corrente de base sobre apagado aqui, sobre impedância, nossa impedância em PU. Nossa impedância em PU. Então, essa nossa impedância aqui é a minha impedância da sequência positiva, certo? Então, vamos lá. Então, fazendo esses cálculos aqui novamente, vamos ver que corrente de curto-circuito trifásica, então, corrente de curto-circuito trifásica é igual ao que? Corrente de base. Quanto é a nossa corrente de base? Então, corrente de base trifásica, né? Corrente trifásica também de base é 2,4 kA, 2,4 kA sobre a nossa impedância em PU. Nossa impedância em PU da sequência positiva é 7,5%. 7,5%. Não é isso, galera? Então, fazendo esses cálculos, nós encontramos o seguinte valor. Então, 2,4 dividido para 0,075, porque minha impedância em PU, quanto é, turma? 7,5%. Então, eu coloco aqui impedância em PU é 0,075. Tiro do percentual, certo? Então, corrente de curto-circuito trifásica é igual a 32, aproximadamente, né, 32 amperes. Então, aqui, ó, temos o valor da corrente trifásica, corrente de base trifásica, que é 2,4. Agora, temos o valor da corrente de curto-circuito trifásica, que é 32 kA. Ah, então já encontramos, né? Então já matamos a questão, porque nós não queremos o valor da corrente de curto-circuito, certo? Mas o valor da corrente de curto-circuito é em PU. E ainda tem outra desvantagem, outra coisa que nós não atentamos, né? Então, poderia ser que, se eu não quisesse em PU, mas quisesse nos valores do sistema internacional, aqui o elaborador da questão já poderia ter colocado os 32 amperes aqui entre as alternativas. Só que o valor que nós queremos é da corrente de curto-circuito bifásica, do curto-circuito bifásico. E nós encontramos ainda a corrente de curto-circuito trifásico.
e ainda temos que fazer a conversão, ainda teríamos que fazer a conversão, no caso, nesse caso que eu falei para vocês. Mas vamos continuar. Vamos atrás da corrente de curto-circuito bifásico. Então, continuando. Então, galera, nós queremos a corrente de curto-circuito bifásico em PU, certo? Então, ó, vamos continuar fazendo os cálculos. Então, o que temos? Temos apenas as correntes trifásicas. Então, vamos continuar trabalhando com elas. Então, corrente de curto-circuito trifásica, ó, trifásica em PU, em valores por unidade, é quanto? É, a co- é igual a corrente de curto-circuito trifásica no sistema internacional sobre a corrente trifásica de base. Então, esses valores nos darão a corrente de curto-circuito trifásico em PU. Então, continuando, eu terei corrente de curto-circuito trifásico em PU. É o que? De curto-circuito trifásico no SI sobre a corrente trifásica base. Então, corrente de curto-circuito trifásico no SI, então aqui, ó, corrente de curto-circuito trifásico no SI é quanto? 32 kA. Então, 32 kA. E corrente trifásica base é quanto? Então, corrente trifásica base, nós temos o valor de 2,4 kA. Então, 2,4 kA. Então, corrente de curto-circuito trifásico em PU é aproximadamente, ou vai dar uma dízima, né? 13,333. E aqui eu continuo, né? Dízima. Só que, galera, o que acontece? Eu já encontrei agora uma corrente de curto-circuito trifásico em PU, mas a, a questão nos pede a corrente de curto-circuito bifásica em PU. E agora que tem uma jogada especial. Então, olha, vocês verifiquem aí que nós trabalhamos muito nessa conversão de valores em PU. Então, eu indico para vocês dar um pouco mais, né, sobre esse sistema PU. Nós teremos também a questões próprias do sistema PU, são apenas conversões diretas, mas vai ser um pouco mais para frente. Então, nesse momento, nós estamos analisando as faltas de curto-circuito, mas precisamos também entender um pouco dessas conversões de valores em PU. Então, vamos lá. Eu quero a de curto-circuito bifásico. Então, corrente, a corrente de curto-circuito bifásica, já que eu estou trabalhando em PU, então eu vou colocar aqui, ó, em PU é igual ao quê? É igual a raiz de 3 sobre 2 da corrente de curto-circuito trifásica em PU. Então aqui, ó, olha a sacada aqui, galera. Corrente de curto-circuito bifásica em PU é igual a raiz de 3 sobre 2 da corrente de curto-circuito trifásico em PU. Então agora vamos para a resolução. Fazendo essas substituições, encontramos que a corrente de curto-circuito bifásico em PU é igual a que raiz de 3 sobre 2 da corrente de curto-circuito trifásico em PU. Então, a corrente de curto-circuito trifásico em PU é 13,333. Correto? Então, se eu dividir 13,333 por 2, eu terei um valor de corrente de curto-circuito bifásico
em PU é igual a, se eu dividir 13 por 2, fica a raiz de 3, vezes 6,667. Então, esse cálculo nos dará um valor em PU de 11,547. Para a resolução da questão, ele fez um arredondamento e considerou que a corrente de curto-circuito bifásico em PU é igual a aproximadamente, arredondando aqui, 11,55. E aqui nós temos o fechamento e a finalização da questão. Então, 11,55, certo? Seria aqui a letra D. O valor dado em... Esse valor é dado em PU, por unidade, correto? Então, aguardo vocês na próxima questão.